Eu sinto que eu sou um fracasso na minha carreira. Eu sinto que as outras pessoas têm muito mais êxito que eu na vida profissional. A maioria das pessoas na minha idade tem mais sucesso que eu nos seus trabalhos. Eu fui um fracasso como estudante. Eu sinto que eu não sou tão inteligente quanto as pessoas que eu me relaciono. Eu me sinto humilhado e um fracassado no meu trabalho. Eu tenho vergonha das outras pessoas porque eu fico me equiparando e eu vejo que eu sou muito inferior em realizações, em sucesso, em desenvolvimento pessoal. As pessoas até me acham mais competente do que eu realmente acho, mas eu acho que é tudo mentira. Porque na verdade eu sinto que eu não tenho nenhum talento especial. E na verdade eu até sei que eu desempenho um papel abaixo do meu potencial, mas eu tenho algum problema. Hoje a gente vai falar do esquema de fracasso, que é um esquema de desvalorização pessoal, principalmente relacionado ao trabalho, ao desenvolvimento de habilidades, ao desenvolvimento de realizações, sucessos, coisas desse sentido. Eu sei que no nosso último esquema a gente falou do esquema de defectividade e vergonha, e eles são parecidos porque falam de falhas. Só que no esquema de defectividade e vergonha, a gente acredita que a nossa identidade é falha. A gente acredita que a gente tem falhas profundas do nosso ser. No esquema de fracasso, a gente faz uma ligação muito forte aos êxitos da vida. E tu percebe como uma coisa está conectada à outra. Então é muito comum uma pessoa que tem um esquema de defectividade e vergonha também tem um esquema de fracasso. Porque aconteceram muitas coisas que uma coisa levou a outra. Quando eu me acho falho, quando eu me acho defeituoso, quando eu tenho vergonha, eu não aceito várias propostas e também, de quebra, eu já tenho alguns prejuízos na minha vida profissional e ocupacional. Então, uma coisa leva a outra. Mas o fracasso, ele está muito conectado com essa ideia das realizações pessoais, dos êxitos pessoais. E quando a gente está no mercado de trabalho, quando a gente está se colocando no mercado de trabalho, muitas vezes é difícil a competição, é difícil a gente se colocar. E se a gente não trabalha essas falhas, se a gente não trabalha esse sentimento de inferioridade, a gente começa a acumular situações onde a gente não teve bons êxitos ou a gente não elaborou esses êxitos. A gente começou a se contentar com aqueles pensamentos de eu não fiz mais que uma obrigação, ou todo mundo foi bem, ou todo mundo faz o trabalho bem, a gente nunca se apropriou direito das nossas conquistas, ou a gente não desenvolveu as nossas falhas, as nossas dificuldades ao ponto de a gente atingir um mérito ou de a gente atingir algo que a gente realmente admirasse, que a gente tivesse algum apreço. Então, também como no esquema de defectividade e vergonha, nesse também vai aparecer a síndrome do impostor. Só que muito mais forte, porque ele não se apresenta tão forte nas relações, o esquema de fracasso, mas sim no ambiente de trabalho. Então, é mais comum a gente ter essas dúvidas sobre a nossa capacidade dentro do ambiente de trabalho, onde nos demanda muitas habilidades, onde nos demanda muitos talentos, né? A gente colocar à prova tudo que a gente sabe e nem sempre o nosso emocional está do nosso lado, nem sempre a gente tem essas habilidades, nem sempre a nossa vida pessoal também disponibiliza recurso para a gente desenvolver habilidades. E o que eu quero dizer com isso? Que tu pode ter passado por alguma situação na tua vida que te demandou tanta energia da tua vida pessoal, algum relacionamento, algum problema familiar, e aí naquela fase da vida tu não desenvolveu, tu não aprendeu o que tu precisava. E aí tu vai pro mercado de trabalho com aquela deficiência e não teve oportunidade para desenvolver aquilo. Vou dar um exemplo, sei lá, um exemplo nada a ver, mas não aprendi informática ou não aprendi tabelas de Excel quando eu tive oportunidade, aí a pessoa tá lá no teu ambiente de trabalho e tem que correr atrás do prejuízo. Só que se ela não entende que ela pode correr atrás do prejuízo, que ela pode ir atrás dessa habilidade, ela pode se achar falha. Porque a pessoa que tem um esquema de fracasso, ela também é muito crítica, ela acha que ela tem que saber muitas coisas porque os outros sabem ou porque alguém sabe. Ela provavelmente usa ali um filtro negativo, ela se equipara às pessoas que sabem, mas não às que não sabem. Ela se cobra o tempo inteiro, ela cobra que ela tenha que saber tudo, que ela já está atrasada, que ela está sempre devendo e não se permite. Está no início de um processo, não se permite não saber o início das coisas, não se permite ser uma pessoa que não sabe. Então, mesmo que essa pessoa ela tenha um bom emprego, ela sempre está hipervigilante e preocupada com o desenvolvimento dela, com o desempenho dela.
E mesmo que ela seja muito elogiada, quando ela recebe alguma crítica, aquilo é extremamente devastador. É devastador porque ela pensa muito criticamente sobre si. E se alguém pontua algo que ela já havia pensado, muito provavelmente ela já pensou em muitas coisas, então é fácil criticar e a pessoa se identificar. Aquilo bate de um jeito muito forte e a pessoa não lida muito bem com essa crítica. Ela pode ter sido muito elogiada, mas se houver uma crítica, aquilo vai ferir ela internamente de uma forma que pode colocar o emocional dela abalado ao ponto dela não conseguir reagir ou buscar ir atrás do que ela precisa resolver. Então pensa o quanto isso é debilitante, o quanto isso faz a pessoa se sentir mal, o quanto isso pode a longo prazo até se desenvolver numa depressão, porque se olhar negativamente, não encontrar os nossos valores, só olhar para as nossas falhas, nos xingar mentalmente o tempo inteiro, isso a longo prazo não se sustenta e também não é que não se sustenta, mas também é extremamente estressante. Porque uma coisa é tu ter um comportamento pontual ou tu viver um estresse pontual, mas um estresse a longo prazo faz com que algo que seja pequeno vire muito grande, vire algo que se torne maior que a personalidade da pessoa. Ela, em situações normais, ela não acharia tão ruim algo, uma crítica, não acharia tão ruim um pensamento negativo. Mas quando ela está muito estressada, o corpo dela não responde mais como ela responderia normalmente e aquilo se torna emocionalmente muito ansiogênico, muito desesperador, muito ativador. E trazendo consequências negativas não só para o emocional, não só para o mental, mas para o físico também. Porque o medo da crítica faz a pessoa ficar hiper vigilante a qualquer crítica. Eu tenho tanto medo dessa crítica que eu posso fazer muita coisa para me afastar de uma possível crítica, ao ponto de gastar muita energia fazendo mais do que eu deveria e não querendo aceitar nada, nenhum crédito por isso. E como é que é essa experiência? Como é que a pessoa se sente? Ela se sente burra, se sente incompetente, sente que os outros são muito melhores que ela, sente que ela está sempre devendo, que ela deveria estar fazendo mais, sente as outras pessoas superiores. A sua mente está sempre se comparando, achando que não tem o suficiente para ter um bom êxito, que ela não tem as capacidades para se dar bem na vida, achando o tempo inteiro que ela está ficando para trás. Porque do mesmo modo que tem pessoas que carregam essa síndrome do impostor, que acham que estão enganando, tem outras pessoas que elas não conhecem o seu potencial e elas se colocam numa posição inferior, aceitam coisas inferiores e elas não descobrem o seu potencial, não dão vazão para o seu potencial e aceitam menos. Por quê? Porque tudo que ela tem, a posição que ela tem no seu trabalho, as atividades que ela tem, estão de acordo com a visão que ela tem de si mesma. Mas na prática, ela teria um potencial muito maior. Só que a visão dela acaba prendendo ela numa posição inferior. Então, de um lado, a gente tem aquela pessoa que ela alcançou um sucesso, mas se acha uma fraude. E do outro lado, nós temos a pessoa que não consegue desenvolver o seu potencial total ou não abre uma porta para que isso aconteça. E aí a pessoa vê todo mundo, vê as qualidades, vê o potencial de todo mundo, acha que todo mundo é muito competente, que todo mundo é muito à frente dele e não consegue se enxergar. A visão de si é muito deturpada. A visão de si é extremamente desqualificada. Sabe quando a pessoa ela coloca os outros tão à frente que a visão que ela tem dela é desproporcional. E ela enxerga, ela tem esse olhar dos outros, meu Deus, as pessoas são muito competentes, mas eu não. Como se ela precisasse fazer muito, 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 muito mais que os outros e ela não dá essa oportunidade para si mesma de confiar nas suas atividades, de confiar no seu potencial. Então não importa o grau de realização, não importa o grau de status, a sensação é a mesma. A sensação é de incompetência, a sensação é de desvalorização pessoal. E aí tem algumas formas que a gente pode reforçar esse esquema. Um deles é a gente ativar o nosso protetor desligado e não aceitar oportunidades novas de emprego, não aceitar cursos, não aceitar oportunidades não só de emprego, mas oportunidades de crescimento.
ela nem abre os ouvidos para esse tipo de coisa, ela nem se permite sonhar com cargos mais altos. Às vezes a pessoa ela até toma o primeiro passo pensando, não, eu vou procurar um novo emprego, mas aí ela vê uma dificuldade, ela já retrocede. Sendo que o que ela mais queria era ganhar mais, o que ela mais queria era uma promoção ou uma empresa diferente, mas não, ela dá esse passo para trás, ela se limita, ela ativa um protetor desligado. E gente, presta atenção, não são só as oportunidades que a pessoa ativa esse protetor desligado. Também pode ser um protetor desligado mais sutil, quando a pessoa faz o seu trabalho, mas faz de qualquer jeito. Ela não dá atenção, ela não dá o seu melhor, ela faz de qualquer jeito. Tem uma coisa que, por exemplo, eu que tinha dificuldade de fazer apresentações, eu fazia as apresentações só para me livrar. Né? Fazia uma apresentação ali para o colégio, para a faculdade, para curso, só para me livrar. E aí depois, com o amadurecimento, eu fiz o curso de oratória e comecei a perceber que eu fazia isso, eu comecei a realmente fazer uma apresentação muito bem pensada, pensando o que eu queria passar para as pessoas, a emoção que eu queria passar, se eu queria contar uma história que envolvesse sentimento, que sentimento que eu queria passar. E aí eu fui construindo algumas apresentações muito mais legais. Eu ainda tenho um problema de deixar os assuntos meio sucintos, que aí eu termino a minha apresentação muito rápido. Isso eu posso trabalhar. Mas eu comecei a perceber que as apresentações que eu fazia tinha essa intenção por trás, que acabasse logo. Então eu já estava me sabotando ali. Mas depois eu comecei a realmente fazer com carinho, pensar, e aí eu tinha orgulho para fazer. Eu queria fazer porque eu sabia que ia ter uma boa repercussão. Então a gente pode ativar um protetor desligado procrastinando as tarefas que mais são importantes para o nosso futuro, que a gente sabe que vão fazer diferença ali para expor o nosso trabalho, ou as tarefas que realmente precisam de atenção e precisam que a gente desenvolva algo mais aprimorado. E como é que a gente descobre isso? A pessoa vai falar que ela recebeu alguma demanda, que ela ficou muito ansiosa e que ela deixou para fazer de última hora. Que ela não encarou aquele sentimento. Ela estava ansiosa por aquilo, mas ela foi evitando, ela não encarou. E muito de um trabalho de psicologia, um curso de psicologia, uma terapia, é sobre encarar sentimentos desconfortáveis. Nós não temos medo das situações, nós temos medo de como nós vamos nos sentir. Só que nós vamos ter que sentir. Em algum momento, nós vamos ter que sentir as coisas. E para a gente vencer um protetor desligado é nos permitindo sentir a emoção desconfortável. Quando a pessoa vai fazer uma dieta, ela fica muito bem ali nas primeiras horas da dieta, no café da manhã. E aí nos pontos de maior dificuldade, às vezes que é de tarde e à noite, que é o momento que ela ia brilhar, que ela ia dizer assim, agora eu tenho autocontrole, eu estou fazendo certo, ela não consegue, porque ela só quer fazer quando tá fácil. Só que um desafio, ele só é um desafio por causa da dificuldade, por causa do momento difícil. Então a gente só vai brilhar dentro de um desafio quando ele ficar difícil e a gente conseguir colocar a nossa virtude em jogo e sair vitoriosos. Então, numa emoção desconfortável, um projeto, alguma coisa que nos demanda um psicológico mais flexível, é no momento da ansiedade, do desconforto que a gente vai ter que encarar isso e aumentar a nossa tolerância a esse desconforto. Uma outra forma da gente lidar com esse esquema, de uma forma negativa, é a gente distorcer os fatos e distorcer muito, exagerar muito por causa de uma crítica, por causa de alguma coisa que a pessoa viu ali que se sentiu inadequada, ela exagera aquilo ao ponto dela se sentir tão ansiosa, se sentir tão defeituosa, tão fracassada que ela não quer mais fazer aquilo. A pessoa vai lá e dá um ponto de que poderia melhorar. E aí ela já torna aquilo como uma grande narrativa de depreciação em relação a ela, e ela se apropria daquilo, ela aumenta aquilo e aquilo toma essa proporção que é inadequada, que é ilusória. Pensando o quanto isso impacta o nosso emocional, pensa a pessoa se sentir assim no seu trabalho todos os dias, toda vez que tem um desafio. Ao invés dela ficar feliz que ela desenvolveu alguma coisa nova ou que ela vai poder expressar o seu trabalho, vai poder ganhar talvez até um reconhecimento por conta de algum novo desafio, não, ela está sempre se depreciando. Então, a longo prazo, o estresse que gera, a emoção negativa que gera, as crenças ruins sobre si, é uma bola de neve. Tá, então qual é a origem? Como é que começou tudo isso? Tu já deve imaginar, se tu viu os nossos outros esquemas,
que vem de pais muito críticos, muito severos, muito punitivos, que focavam muito na performance escolar, no seu futuro, no seu desempenho acadêmico, nas atividades, em limpeza. Esses pais, provavelmente, eles também foram muito cobrados, ou eles trouxeram isso da sua vida pessoal, da sua experiência infantil, e trouxeram essa cobrança para a vida do seu filho. E, né, no meio disso tudo, nós temos os xingamentos, né? Então é burro, incompetente, não consegue fazer nada direito, faz tudo pela metade, faz tudo que nem tua cara. A gente tem os xingamentos ali que corroboram para a pessoa levar esse esquema, esses xingamentos e levar o seu mecanismo ali de ação para o resto da vida. Porque, de certa forma, xingamentos, essa pressão, né, e etc., são abusos psicológicos. E pode envolver abuso físico, pode ter sido envolvido violência, muito comum mesmo. Pode ter sido que um dos teus pais, ele tinha um bom desempenho, ele era uma figura de bastante reconhecimento, ou tu enxergava ele assim dessa forma, e tu achou que tu nunca seria essa pessoa, que estava muito distante. E tu já se colocou como inferior ali ao teu pai, ou tua mãe, ou né, o teu irmão, e foi associando essa imagem a si mesmo. Porque o que leva, né, quando a gente tem essa aproximação ali familiar e interpreta a vida desse jeito, a gente acaba desistindo. Chega um momento que acaba desistindo e eu acabo introjetando essa narrativa de que eu sou inferior, de que eu nunca vou conseguir, que essa pessoa está muito acima, né, e por aí vai. Outra possibilidade mais delicada, que é sentir que os teus pais, teus cuidadores, não se importavam com o teu desempenho, eles não estavam nem aí, então para ti também não fazia diferença, porque pensa o que ter um bom desenvolvimento acadêmico é uma tarefa que existe autocontrole, determinação, coisas que a gente precisa aprender, habilidades que precisam aprender e também habilidades que precisam ser reforçadas. Nós precisamos ter pais, cuidadores, treinadores, pessoas que falem o quanto isso é importante e também que vivam isso na sua vida, vivam essa importância, né? Passem essa crença para nós. Pode ser também que inconscientemente o filho não quis ser mais inteligente que o pai, ou não quis ter mais sucesso que o pai, não quis causar isso no pai. Eu sei que parece muito delicado, que parece um pensamento muito complexo, mas acontece. E acontece quando a pessoa tem um esquema de privação emocional ou de dependência emocional, que a gente vai ver ainda o de dependência emocional e aí tu vai ter um entendimento maior sobre isso, mas pode acontecer sim. Outra possível causa é que tu não era tão bom nos esportes ou em alguma atividade, as outras crianças eram melhores, tu não era escolhido nos esportes, ou até porque tu tinha alguma dificuldade de aprendizado, como uma dislexia, um TDAH, alguma dificuldade que ninguém teve um olhar profissional para te ajudar. Também pode ter acontecido que você tinha irmãos que eram muito bem-sucedidos e que tu se comparava muito com eles, eles também não te ajudavam muito. E também pode ser que a tua família, ela veio de outro lugar, ela veio de outro país e tu passou por muita dificuldade de aprendizado, que tu teve alguma mudança significativa ali, que tu teve dificuldades de se adaptar aos aprendizados e também pode ter sido que tu não teve o auxílio realmente de pais, de profissionais, de pessoas para te ajudar a desenvolver esse aprendizado. Se tu estudou em colégios muito ruins ou colégios que realmente não tinham esse suporte para te dar, tu não desenvolveu essas capacidades. Então, como a gente pode ver, esse esquema ele pode estar muito associado a outros esquemas, como defectividade, privação emocional, dependência emocional. Ele pode estar muito associado aos outros esquemas, porque o esquema de fracasso ele envolve muitas mazelas emocionais, muitos traumas e também habilidades que me faltaram, como as necessidades emocionais no geral. Quando a gente fala de terapia de esquemas emocionais, tu pode até absorver como terapia de necessidades emocionais. Necessidades que me foram suprimidas, que eu não tive e que me geraram as consequências que eu vivo, que me geraram a minha forma de se defender, que é disfuncional hoje em dia, porque não me conecta com as pessoas ou com os meus objetivos, que me fizeram criar crenças, um conjunto de crenças que eu respondo de forma automática e me geram a vida que eu tenho hoje. Eu vou contar uma experiência minha, que eu mudei de colégio, fui de um colégio que era fraco para um colégio mais forte, e no início eu tive muita dificuldade, porque os meus colegas estavam muito mais à frente que eu, e
Eu comecei a chorar. Eu chorava antes de ir para aula, chorava na aula, eu tinha muita vergonha, era muito tímida e eu chorava muito antes de ir para aula. Entrava em desespero. E a minha mãe contratou uma professora particular para me ajudar. Eu comecei a ter aulas particulares todos os dias. A professora do colégio começou a me ajudar também. Aí logo uma colega começou a me ajudar também. E isso me ajudou a terminar o ano como uma das melhores alunas daquela série, que acho que era terceira, quarta série. Então eu tive esse suporte, mas muitas pessoas não têm, muitas pessoas acabam se virando sozinhas ou acabam virando repetentes. E outra coisa que não ajuda é quando um dos pais ele vive numa competição ali com o filho. Ele fica competindo se o filho tem uma nota boa ou se começa a expressar ali que vai ter um bom desempenho, o pai começa a entrar numa competição, começa a até menosprezar começa a menosprezar os bons êxitos da criança, da pessoa, e isso acaba fazendo a pessoa acreditar realmente que ela é inferior e até por amor ela não luta contra. E pra gente parar esse vídeo no meio e depois fazer a parte de como a gente muda esse esquema, a gente vai falar como tu sabota, como é que é o movimento que tu faz para se sabotar quando a gente tem um esquema de fracasso. E a primeira coisa é, por exemplo, a gente não querer desenvolver as habilidades que a gente acha que falta, que a gente acha que tá devendo, a gente não quer e a gente evita desenvolver as habilidades. Que nem eu falei num outro curso que eu era muito tímida, tinha dificuldade de fazer apresentações, então, muito tempo depois, faz 2 anos, eu fiz um curso de oratória. Eu já tinha feito um curso EAD, mas EAD não é a mesma coisa, né? Então, eu já tinha desenvolvido a teoria na minha cabeça, mas eu não tinha me exposto. E aí, eu realmente fui fazer o curso de oratória. Foi uma experiência bem difícil, eu tive muita resistência, mas eu fui assim, né, como aquela pessoa que vai no médico e o médico tem que dar um xarope horroroso. Eu fui desse jeito. Então a pessoa ela evita, às vezes evita estudo, evita qualquer coisa diferente ali, porque ela tá num modo de sabotagem. E aí, né, o que acontece? A pessoa às vezes escolhe uma profissão que é abaixo do seu potencial para ficar na zona de conforto. Vou dar um exemplo assim, né? A pessoa que fez uma faculdade e tal, mas ela está trabalhando em outra coisa, nunca exerceu, nunca quis colocar para frente aquilo, nunca quis encarar o mercado de trabalho, nunca quis encarar as etapas necessárias para fazer aquilo acontecer. Então a pessoa ela não aceita novos desafios, não aceita uma promoção, ela não se coloca disponível para promoções, ou até se ela acha que ela tem capacidade, ela não pede. Então ela tem várias formas de não pedir também, de dizer que ela não pede por causa que ela não acha isso interessante, que ela não acha legal, que ela evita esse dia, ela evita essa confrontação, apesar de ela perceber que ela faz muito. Uma forma de se sabotar também é aquela pessoa que ela não aceita fazer qualquer emprego. Ela não aceita um emprego de recém-formado, ela já quer um cargo muito alto, o que faz com que ela nunca consiga nada, ela fique muito tempo procurando e às vezes aceita algo que é mais fácil, algo abaixo do seu potencial. E algumas vezes ela até entra em alguns empregos que são abaixo do seu potencial, mas ela também consegue sabotar esses empregos porque ela falta, ela procrastina, ela não entrega o trabalho, ela vai tendo essas faltas ali a ponto dela ser demitida. E aí a pessoa muitas vezes ela não consegue se comprometer numa carreira, então ela muda muitas vezes de emprego, ela não se aprofunda em nada e ela vai mudando, também fazendo com que ela esteja sempre nas primeiras fases e se envolvendo nessa desculpa ali de nada é pra mim, ou eu sou muito generalista, ou não quero nada, porque ela não quer se aprofundar. E ela pode também o quê? Escolher uma carreira muito difícil, uma carreira, né, que ela teria que dar muitos saltos. E aí ela tenta e acaba desistindo depois e morre na praia. Também pode aparecer aquele medo de tomar uma decisão independente no seu trabalho, então ela não sai muito do mesmo por causa do medo. Não é nem porque tem aquela pessoa muito certinha, né? Mas não é isso. Ela tem medo, ela até pensa, mas ela não consegue. E aí ela nunca é promovida. Ela se sente burra, ela se sente sem talento, né? Ela se sente inadequada, mesmo ela se saindo bem no trabalho. Daí acontece aquilo que a gente já conversou, ela vê os êxitos de todo mundo, ela vê as habilidades de todo mundo, exagera os seus pontos ruins, às vezes não enxerga nada de bom e isso, né, faz ela reforçar o sentimento do fracasso.
Também algumas pessoas elas ficam com parceiros muito bem-sucedidos, mas elas não se colocam. Então elas ficam vivendo a realização daquela pessoa, mas a vida dela mesmo fica parada, fica estagnada. E tem aquela pessoa também que ela, para hipercompensar essa falta, que essa coisa que ela sente de si mesma, ela foca em outra coisa. Vai uma aparência, charme, né, juventude, sensualidade, ela vai para um oposto ali, para uma situação que é mais fácil conseguir o reforço, mas no fundo ela sente um fracasso. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai ver como a gente começa a mudar esse esquema, que olha o quanto é impactante, né? O quanto ele impacta no teu trabalho, no teu êxito, na tua autoestima e por aí vai. Então, até o nosso próximo vídeo.